Então, pessoal, bom dia. Eu sou o Wendel, né? Eu vou apresentar hoje o artigo Malformações da fossa posterior, né, sob orientação do Dr. Pablo Coimbra. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver um pouco de introdução sobre as malformações de fossa posterior, as técnicas de imagem utilizadas atualmente, né? E aí correlacionando com a anatomia normal. E aí a gente vai ver um pouco também da classificação, né, dessas malformações, que elas são predominantemente cerebelares, as malformações cerebelares e de tronco cerebral combinadas e as malformações de tronco cerebral. Então, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber que as malformações da fossa posterior, elas incluem, né, principalmente patologias associadas à interrupção das vias moleculares, né, que essas vias elas vão formar o cerebelo e o tronco cerebral, né, e geralmente elas são secundárias a mutações ou teratógenos, né. Ela ainda continua um desafio diagnóstico, principalmente porque elas são incomuns e menos conhecidas do que as malformações supratentoriais, né, as anomalias supratentoriais. Nesse artigo a gente vai ver também uma classificação simplificada, como eu já falei, aquelas malformações cerebelares, as malformações cerebelares de tronco e as predominantemente de tronco cerebral. Em relação às técnicas de imagem e anatomia normal, né, a gente tem que a ressonância é a modalidade de imagem de escolha, e essas imagens elas podem ser adicionadas com duas técnicas, né, que são as técnicas de tensor de difusão, com a sigla DTI, e a tractografia, tá? Que elas vão principalmente determinar anomalias secundárias da substância branca e alguns distúrbios de localização axonal, né? E as anomalias congênitas, elas também, além da ressonância, né, elas podem ser diagnosticadas ou até triadas através do ultrassom pré-natal. Né, nessa primeira imagem, a gente tem uma imagem da anatomia normal da fossa posterior. Né, em A, a gente pode ver uma imagem T1 ponderada, né, sagital, onde o comprimento rosto-caudal da ponte ventral, né, onde a gente vê a linha azul, é aproximadamente 1,5 vezes, né, o tamanho do mesencéfalo, tá? Enquanto o comprimento rosto-caudal do mesencéfalo deve ser aproximadamente o mesmo que o da medula, né, como a gente pode ver nas linhas laranja, né? A margem posterior do tronco encefálico, né, que se estende do aqueduto silviano caudal até o óbex, deve ser uma linha reta, né, como a gente pode ver na linha pontilhada, e o núcleo fastigial deve estar logo abaixo do ponto médio da ponte ventral, onde a gente pode ver os asteriscos, né? O vérnix ele é dividido em partes anterior, que é a A, e a posterior, que é a P, né, dividido pela fissura primária. Na B a gente vê também imagens em T2, axial, né, e na imagem C, um corte coronal que mostra o tamanho e a morfologia normais dos hemisférios cerebelares, né, e as folhas cerebelares elas devem correr paralelas à calvária, né, com uma configuração em forma de cebola, tá? E essas imagens coronais, né, elas mostram fissuras que irradiam em direção aos núcleos cerebelares. Nas imagens de D a G, né, a gente vê a tractografia, né, que são mapas de anisotropia fracionada, né, em 4 níveis do tronco cerebral, né, que são a medula rostral, ponte média, mesencéfalo médio e o mesencéfalo rostral, né? E aí ele vai definir os tratos de acordo, né, com a CCT, né, o trato segmentar central, CST, o trato cortioespinal, MCP são os pedúnculos cerebelares médios, SAF, fibras ascendentes somatosensoriais, PPF, fibras pontos cerebelares transversais, né? E em asterisco, o núcleo olivar inferior e no jogo da velha, o núcleo vermelho. E aí a gente começa o estudo, né, das malformações, iniciando por aquelas predominantemente cerebelares. A gente tem a primeira, que é a malformação de Dandy-Walker, né, que o conceito é um aumento cístico do quarto ventrículo, mais uma hipoplasia ou agenesia do verme cerebelar, né? Ela é encontrada em torno de 1 a cada 35 mil nascidos vivos, né? Vai gerar hipertensão intracraniana e macrocefalia. Os principais achados de imagem são rotação superior e anti-horário de um vértice superior hipoplásico ou agenético, uma dilatação cística do quarto ventrículo e uma fossa posterior aumentada com graus variáveis de deslocamento para cima dos seios transversos.
Esses 3 achados de imagem, elas são necessárias para o diagnóstico. Ainda a gente pode encontrar uma hipoplasia variável em deslocamento anterolateral dos hemisférios cerebelares, associada a uma hidrocefalia supratentorial, que apesar de não ser necessário para o diagnóstico, mas ocorre em 90% dos casos, e outras malformações cerebrais, né, incluindo caldigenesia, ou agenesia losal, encefalocelia occipital, polimicrogiria e heterotopias de substância cinzenta. Aqui a gente tem uma imagem, né, de uma formação de Dandy Walker, né, são imagens ponderadas em tendões sagital, né, e axial, que elas mostram uma rotação para cima e no sentido anti-horário de um verme hipoplásico, né, onde a gente pode ver na seta aberta. Também mostra uma dilatação cística do quarto ventrículo, né, e um deslocamento lateral dos hemisférios cerebelares, né, onde a gente pode encontrar nas pontas de seta. E uma inversão lambdoide torcular, né, que na seta em preto, né? E aí a gente pode ver a hidrocefalia supratentorial, onde tem o asterisco, né? E uma hipoplasia do corpo caloso, né, onde a gente pode ver na ponta de seta branca. Né? Há uma formação de Dandy Walker, né? A gente tem outros diagnósticos diferenciais, né? Nessa imagem, em A e D, né? Em A a gente tem uma ponderada em T2 sagital, né? De uma criança com cisto de bolsa de Blake, né? Que revela um aumento do quarto ventrículo, né? Que se comunica com compartimento cístico, né? Correspondente ao cisto de bolsa de Blake, né? Nas imagens B e E, a gente tem uma criança com cisto aracnoide, retrovermiano, né, que demonstra um cisto isointento de líquido cefalorraquidiano, com alargamento de fosso posterior, né? E ainda possui um efeito de massa no vermes e hemisférios de aparência normal, né? Onde a gente pode ver nas setas abertas. Tá? Nas imagens C e F, né, a gente tem imagens ponderadas em T2 também, né, de uma criança com megacisterna magna, né, onde a gente pode ver no asterisco, mostrando um vermes normal, quarto ventrículo e fosso posterior remanescentes, né, na foice do cerebelo, e ausência de hidrocefalia. Aqui a gente tem algumas imagens de diagnósticos diferenciais de malformação de Dandy Walker. Tá? E aqui eu mostro uma tabelinha, né, onde a gente tem as principais características de acordo com os diagnósticos diferenciais, né? Enquanto na Dandy Walker a gente tem um verme hipoplásico e marcadamente rodado, né? Nos outros a gente tem basicamente normais, né? O quarto ventrículo alargado, né? E só o cisto de Blake que a gente tem também parecido com o Dandy Walker, né? Os outros são normais ou reduzidos. E essa tabela foi mais para a gente ver as características anatômicas para diferenciar dos outros diagnósticos. A segunda malformação predominantemente cerebelar, a gente tem a roboencefalosinapsia, né, que é a ausência completa ou parcial do vermes com fusão dos hemisférios cerebelares, né, onde a gente pode ter um paciente com ataxia, movimentos oculares anormais, estereotipias da cabeça, atraso do desenvolvimento motor também associado. De achados de imagem, a gente tem a ausência total ou parcial do verme cerebelar, os pedúnculos cerebelares superiores fundidos e os núcleos dentados, tá? Fusão dos hemisférios cerebelares ao longo da linha média com a folha cerebelar estendendo, né, horizontalmente na linha média, e a ausência da fissura vermiana primária em imagens de ressonância magnética mediana, né, que podem estar presentes nas formas parciais de roboencefalosinapsia, né? Além disso, a gente pode ter o quarto ventrículo em forma de buraco de fechadura. Nessas imagens, a gente pode ver, né, imagens de ressonância magnética ponderada em T1, né, que demonstra a ausência do vermes e a fusão dos hemisférios cerebelares, né, como a gente já comentou, com extensão horizontal e ininterrupta, né, característica das fissuras cerebelares e matéria branca através da linha média, como a gente pode ver nas linhas de seta. Tá? Na imagem C, a gente vê uma reconstrução, né, de uma ponderada em T1, que demonstra, né, uma falta de definição dos lobos vermianos normais, né, resultando em uma configuração cerebelar não verminiana. Tá?
E a gente pode ver também os fórnices fundidos como demonstram a seta. A terceira, né, a hipoplasia e displasia cerebelar, que é um... Oi, professor. Wendel, volta aí na romboceptus sinapse, por favor. Pronto, aí, pessoal, é o seguinte, esses pacientes com vocês encontrarem a ausência do verme, esse padrão aí de sendo imagem B, parece o Pato Donald, né? O bico do Pato Donald. A romboceptus sinapse é associada também com a membrana no interior do aqueduto, né? Dando hidrocefalia, às vezes, se você vir esse padrão de romboceptus sinapse, que é a fusão dos cerebelos na linha média, você pesquisa a membrana de aqueduto, tá certo? E as crianças que têm a romboceptus sinapse, tá certo? E tem alopécia em região temporal, é associado também o nome da síndrome é Gomes Lopes Hernandes, tá certo, professor Wendel? Sim. Okay. Enriquecer um pouquinho. Aí tem a Gomes Lopes Hernandes, que é a romboceptus sinapse com alopécia em região parietal bilateral. Beleza? Beleza, professor. Valeu, obrigado. Parabéns aí, tá muito bom, viu, Wendel? Beleza, professor. Obrigado. Então, a terceira malformação, só pode interromper quando quiser, professor. A gente tem a hipoplasia e displasia cerebelar, né, que é uma malformação cerebelar que pode compreender um cerebelo hipoplásico, displásico ou até hipodisplásico, né, que é a junção das duas malformações. Né? A clínica ela vai ser altamente variável porque vai depender da doença subjacente. Tá? De imagem, né, a gente pode ter a foliação, né, ou fissuração cerebelar normal, incluindo fissuras defeituosas, grandes ou verticais, em aspecto de fenda, uma arborização anormal da substância branca e interface turva da substância branca cinzenta. Ainda pode ter uma heterotopia de substância cinzenta dentro da substância branca cerebelar, ou ainda o espessamento cortical restando na superfície cerebelar irregularmente lisa e acidentada. E a gente pode ter ainda uma característica de cistos corticais ou subcorticais, geralmente isointensos, com o líquido cefalorraquidiano em todas as sequências de imagem, né? Que eles vão variar de tamanho, forma e distribuição. A imagem, né, a gente tem imagens ponderadas em T2, axial e coronal em A e B, né, que revelam uma fenda lateral, onde a gente pode ver na seta, né, e uma foliação e fissuração cerebelar anormais, né, com perda da arquitetura normal de substância branca, como a gente viu no slide anterior, né, principalmente nos hemisférios cerebelares esquerdos, onde a gente pode ver nas setas abertas. Na figura C, né, a gente tem uma T2 ponderada, né, que vai mostrar uma interface porrada de substância branca e cinza, né, onde a gente pode ver na seta, demonstrando a heterotopia de substância cinzenta, né, dentro da substância branca do cerebelo, nas pontas de seta. Tá? Na D, a gente tem uma ponderada em T2, né, demonstrando foliação anormal bilateral, associada aos múltiplos cistos corticais ou subcorticais, como a gente viu também no slide, que esses cistos eles vão, né, variar de localização e tamanho. De malformações cerebelares e do tronco cerebral, né, a gente entra no segundo ponto de classificação, a gente tem a hipoplasia pontino-cerebelar, que na verdade é uma redução do volume do cerebelo e da ponte, né, é um grupo heterogêneo de distúrbios neurodegenerativos, né, de início pré-natal, afetando principalmente o cerebelo e a ponte, mas não exclusivamente. Né. Essa hipoplasia ela possui 11 subtipos, onde os 3, o 8 e o 11 possuem um curso não progressivo. Elas vão estar ligadas principalmente a mutações de 3 principais genes, né? Que é o CASK, né? Quando afeta esse gene, os pacientes eles vão apresentar ataxia, nistagmo, microcefalia pós-natal, deficiência cognitiva, né? Grave, convulsões, retinopatia e perda auditiva. E nesse caso é mais comum em meninas. Tá? Quando afeta o gene HELN, a gente vai ter deficiências graves do desenvolvimento, microcefalia, convulsões e linfedema congênito. E já quando afeta o gene VLDLR, a gente vai ter ataxia cerebelar não progressiva, deficiência cognitiva, disartria e convulsões.
De imagem, né, a gente pode ter hipoplasia cerebelar com a atrofia sobreposta, mesmo não sendo um específico da hipoplasia contínua cerebelar. A gente vai ter ausência ou redução significativa da proeminência pontina, né, o tamanho da fossa posterior normal ou ligeiramente reduzido, e envolvimento cerebral variável, né, incluindo atrofia e mielinização retardada. Aqui a gente tem, né, de imagens, a gente tem uma T1 ponderada sagital, né, em A e em D a gente uma coronal, né, que revela uma hipoplasia acentuada da ponte e cerebelo com envolvimento mais grave dos hemisférios cerebelares em relação ao vértex, que vai dar uma aparência de libélula, né? E aí a gente vai ver uma hipoplasia também do corpo caloso. Já nas imagens B e E, a gente tem imagens, né, dessa hipoplasia contínua cerebelar relacionada ao gene CASK, né, que vai mostrar a hipoplasia de ponte do cerebelo, né, com envolvimento proporcional dos hemisférios cerebelares em relação ao vértex, né. E aí também vai mostrar uma microcefalia com padrão giratório simplificado, né. E na imagem C e F, a gente tem uma hipoplasia relacionada com a mutação do gene VLDLR, né, que vai demonstrar uma hipoplasia da ponte do cerebelo, né, com ausência típica da foliação cerebelar, né, e a gente pode também ver uma lisencefalia associada. Né, a gente também, essa hipoplasia ela é encontrada nas distrofias musculares congênitas, tá? Caracterizada principalmente por envolvimento muscular, né, quando a gente vai ter um paciente com hipotonia, fraqueza, e também por envolvimento ocular. A gente vai ter microoftalmia, hipoplasia do nervo óptico, catarata, glaucoma e uma miopia severa. Tá? E esses fenótipos, né, eles podem ser encontrados quando são envolvidos com distrofias musculares congênitas. São três principais, né, que é a distrofia muscular congênita de Fukuyama, sendo a mais grave, a doença do músculo olho-cérebro, né, uma gravidade mediana, e a síndrome de Walker-Warburg. Aqui a gente tem algumas imagens, né, de ressonância fetal, né, em uma T2 em sagital, né, e B e C uma T2 mediana e axial pós-mortem, né, realizadas num feto com síndrome de Walker-Warburg, né, um feto de 21 semanas, que vai demonstrar uma hidrocefalia supratentorial grave, né, onde a gente pode ver nos asteriscos, com dobras acentuadas do tronco cerebral, né, onde está demonstrado nas setas. Na imagem D, né, a gente tem uma T2 em sagital ponderado, né, e é uma axial de uma criança com doença músculo-cérebro, né, que mostra um mesencéfalo displásico, né, uma ponte fina, onde a gente vê a ponta da seta, vários cistos subcorticais bilaterais nos hemisférios cerebelares, né, uma ventriculomegalia leve e alterações multifocais da substância branca e tem uma malformação característica, né, em paralelepípedo, né, na imagem F. Professor Wendel, pode falar. Não, esse aspecto em Z aí da ponte, parece um Z, né? uhum. Né? Sim. No sagital, parece um Z? Com essa hidrocefalia e essa malformação cortical tipo pavimentação e mosaico, pavimento, é um radiofenótipo muito importante da Walker-Warburg, certo? Uhum. Então, ver esse tronco em Z, a gente vai pensar nessa distrofia muscular, tá certo? Chama distroglicanopatia. Isso, tá? ele até comenta num artigo mesmo. Distroglicanopatia. E essa imagem, e essa outra doença embaixo, ela é músculo cerebral, também tem um sobrenome de um neurologista infantil lá do John Hopkins, que é Poretti. Foi ele que descobriu essa doença aí e registrou e tudo mais, e mostrou os padrões de imagem. Muito bom, Wendel. Tá bom demais, né? E aí a gente entra nas tubulinopatias, né, que são malformações cerebelares de tronco cerebral também, né, que são malformações causadas por mutações dos genes da tubulina A e B. Né, e crianças que têm essa
essa malformação, elas vão apresentar principalmente deficiência intelectual, paralisia cerebral tetraespástica, microcefalia pós-natal e convulsões resistentes. De imagem, a gente vai ter diferentes graus, né, de hipoplasia de ponte e cerebelo. Tá? Vai ter uma displasia cerebelar com fenda hemisférica diagonal típica, envolvendo o verme superior. Pode ter um mesencéfalo assimétrico e pontes com fendas, tá? E pedúnculos cerebrais assimétricos. Nessa imagem, né, a gente tem uma T2 ponderada sagital e B1 coronal, né, que revelam uma hipodigenesia do corpo caloso, né, onde a gente pode ver na ponta de seta, uma hipoplasia pontina na seta aberta, né, e um vermes menor e ligeiramente girado para cima, e uma displasia cerebelar unilateral direita com folha oblíqua, né, onde a gente pode ver na seta grossa. Na imagem C, né, a gente tem uma reconstrução de T1 axial, né, onde a gente pode ver gânglios basais dismórficos, demonstrados no asteriscos, né, digeria difusa, heterotopia subcorticais de substância cinzenta, né, nas pontas de seta. Já nas imagens de D a F, a gente tem mapas de tractografia, né, como a gente comentou naqueles primeiros slides, né, que são codificadas por cores, né, onde a gente pode ter o aumento, né, a gente vai ver o aumento da porção direita da medula, na seta aberta, né, também o aumento da ponte e a simetria do mesencéfalo, né, com o trato córtico-espinhal direito menor, né, nas setas brancas, tá? E as fibras pontinas transversas anteriores reduzidas na seta grossa, tá? E além dos pedúnculos cerebelares superiores dismórficos, que são as pontas de seta, como a gente viu no slide anterior. A terceira malformação cerebelar de tronco cerebral, a gente tem a síndrome de Gilbert, né, que é uma síndrome pertencente ao grupo das ciliopatias, desculpe o erro aqui de digitação. É um defeito de organela ciliar do sistema nervoso central, né, que vai interferir na proliferação de células neuronais e vai interferir também na migração axonal do cerebelo e do tronco encefálico, né, e vai provocar, né, uma série de anormalidades, como anormalidades oculares, que a gente pode ter distrofia de retina, colobomas, anormalidades hepáticas, que a gente pode ter fibrose hepática congênita, anormalidades esqueléticas, né, que a gente vai ter uma criança com diferentes formas de polidactilia, e anormalidades renais, que a gente pode ter também nefrolitíase associada. Como achados de imagem, né, a gente tem os principais tectum dismórfico, um mesencéfalo alongado e espessado, e diminuição do tamanho da ponte, né, e essas anormalidades de tronco cerebral são encontradas apenas em 30% dos casos. Aqui de imagem, né, a gente tem uma T2 em axial e em B uma tractografia, né, onde a gente pode ver uma característica, né, o sinal do dente molar, né, caracterizado por pentúculo cerebelar superior alongado, espessado e orientado horizontalmente e uma fossa interpeduncular profunda. Na imagem C, a gente tem uma T1 sagital, que revela uma hipoplasia e displasia do vermes, um alargamento do quarto ventrículo, né, com deslocamento para cima e posterior do núcleo fastigial, onde está demonstrado na seta, e um istmo estreito, né, contínuo mesencefálico, onde a gente pode ver na ponta de seta. E aqui a gente entra nas malformações do tronco cerebral, que eu não sei se está correto, professor, mas eu vi um artigo em português que relatava a displasia em boné do tegmento contínuo, né? Que é uma malformação esporádica rara do tronco cerebral. Isso, tá certo. Eu termo esse dentro, displasia em boné. Muito bom. É uma malformação esporádica rara do tronco cerebral com um genótipo desconhecido e sem recorrência familiar, né? Como clínica, as principais características são déficit dos nervos cranianos, incluindo perda auditiva, paralisia facial, anestesia trigeminal e disfagia, além de uma deficiência cognitiva e ataxia. Os principais achados de imagem são achatamento ventral da ponte, um tegmento contínuo abobadado, em forma de abóbada, né? Pedúnculos cerebelares médio, assimétrico e pequeno, uma agenesia de pedúnculos cerebelares inferiores, hipoplasia verminiana, canais auditivos internos duplicados, nervos cranianos hipoplásicos e o sinal do dente molar na junção mesencefálica.
E aqui a gente tem uma imagem, né, em A, na T2 sagital, né, demonstrando uma ponte ventral achatada na seta, né, uma estrutura em forma de gorro, que seria esse boné, né, cobrindo a ponte dorsal e projetando-se para o quarto ventrículo. A gente pode ver na seta aberta. Em B a gente tem uma T2 axial e em C a gente tem uma tractografia, né, que mostram o pedúnculo cerebral médio hipoplásico, né, bilateralmente, uma ausência de fibras transversais pontocerebralares normais e uma faixa axonal transversa dorsal aberrante, né, no nível dessa formação em gorro, ao longo da ponte dorsal, como a gente pode ver na seta em C. Já na figura D, a gente tem uma tractografia também, que revela fibras desorientadas, né, que conectam a ponte basal ao hemisfério cerebelar através do pedúnculo cerebelar médio. A gente pode ver nas setas brancas da imagem D. A segunda malformação do tronco cerebral é a paralisia do olhar horizontal com escoliose progressiva. É uma doença autossômica recessiva rara, causada por mutações no gene ROBO3, né, que codifica um receptor necessário para a orientação axonal. Então, essa orientação ela vai ser completamente desorganizada. A clínica ela vai ser caracterizada principalmente por ausência congênita de movimentos oculares horizontais, preservação do olhar vertical e uma escoliose progressiva associada. De imagem, né, a gente vai encontrar uma medula em forma de borboleta, principalmente devido à preeminência ausente dos núcleos grácil e cuneiforme. Vai ter uma hipoplasia pontina com fenda na linha média dorsal, com ausência do contorno, né, dos folículos faciais e uma proeminência dos núcleos olivares inferiores. De imagem, né, em A a gente tem uma T1 em sagital, né, e uma em A, e nas figuras B e C, né, uma T2 em axial, né, onde a gente pode encontrar a depressão do assoalho do quarto ventrículo, onde está demonstrado na seta, uma medula em borboleta com os núcleos olivares inferiores mais proeminentes, né, em comparação com as pirâmides, onde a gente pode ver nessa seta grossa, e uma fenda pontina profunda na linha média dorsal, onde a gente pode ver na figura C, na ponta de seta. Por último, né, a gente vai ver a última malformação do tronco cerebral, que é a displasia da junção de encéfalo-mesencefálica, que é caracterizada... Não, professor. Aquela displasia em boné, existe alguns casos descritos também em topografia do mesencéfalo, viu, professor? Ah, tá. Aqui na região anterior do mesencéfalo, eu já vi alguns relatos de casos, viu? Mas está muito boa. Okay. Tá bom. Parabéns. Obrigado. E aí, por último, a gente vai ver a displasia da junção de encéfalo-mesencefálica, né, que é um aumento dorso-ventral, e contorno anormal em forma de borboleta do mesencéfalo em cortes axiais. Tá? Deixa eu só fechar aqui. De clínica, né, vai ter como características o comprometimento cognitivo, uma hipotonia axial, uma tretaparesia espásticas e convulsões, né, nas crianças que são acometidas por essa malformação. Ela é dividida em dois tipos, o tipo A, né, que é uma fusão hipotálamo-mesencefálica completa, levando ao aumento dorso-ventral e contorno anormal do mesencéfalo nos planos axiais, né, e variavelmente associada a uma fenda ventral, né, ou hiperintensidades lineares em T2. Já do tipo B, elas são caracterizadas por clivagem completa entre o tálamo e o mesencéfalo no plano sagital e variavelmente associada ao tronco encefálico ou hipoplasia verminiana, né? E aqui na imagem, né, a gente pode, na figura, a gente tem uma T2 axial, né, de uma criança com a displasia da junção de encéfalo-mesencefálico do tipo A, né, que mostra a fusão do hipotálamo e do mesencéfalo, um alargamento do eixo dorso-ventral do mesencéfalo e a fenda do mesencéfalo ventral, onde a gente pode ver na seta, né? E aí, como a gente vai ver essa forma que ele comentou, né, em uma aparência de borboleta. Já na figura B, a gente tem uma tractografia, né, de um T2 coronal, que vai revelar a interrupção abrupta dos tratos córtico-espinais, né, no nível do mesencéfalo, no outro paciente com também uma displasia do tipo A. Já na imagem C, a gente tem uma T1 sagital, né, que demonstra a fusão do mesencéfalo
com a massa intertalêmica, onde a gente pode ver na seta, né, já num paciente com a displasia do tipo B. E aí, como conclusão, né, desse artigo de malformações da fossa posterior, a gente tem que essas malformações elas representam ampla variedade de doenças que podem envolver diferentes partes da ponte do cerebelo, né? A gente viu que a neuroimagem desempenha um papel fundamental, né, no diagnóstico dessas condições, com critérios diagnósticos bem definidos. A classificação precisa das malformações cerebelares e do tronco cerebral ela é importante para a terapia, prognóstico, bem como para o aconselhamento genético, né? E a neuroimagem avançada, incluindo a tractografia e o difusor de intensidade, né, podem fornecer informações importantes sobre a patogênese, servindo como biomarcador para o resultado cognitivo em malformações cerebelares e do tronco cerebral. Bem, pessoal, era isso. Muito obrigado. Muito bom, Wendel. Tema difícil, você apresentou muito bem, tá certo? Isso aí vocês precisam ver no R1, no R2, no R3, vão ver na vida de vocês. Uma formação da fossa posterior, você dá uma bela revisada. O nosso papel é esse aí, é identificar essas alterações e tentar guiar o estudo genético, que é muito caro, né? Então, se você der uma orientação, não, isso é um Danduoc, não, isso é um Walker, né? Uhum. Não, isso é um músculo ocular cerebral, né? Não, isso é um displasia boné. Não, isso é um Robo 3, né? Que é o da paralisia do horizontal com escoliose. Uhum. Tá certo? Já dá a triagem melhor. Já ajuda, né? Já ajuda, né? Porque mesmo com o sequenciamento de nova geração, que é o estudo hoje, né? Do DNA do corpo humano com acesso mais em conta, mas ainda é muito caro, né? Se você direcionar o estudo, né? Inferindo algumas hipóteses, vai, né? Diminuir o custo, com certeza. E estreitar o diagnóstico diferencial e apressar o tratamento. Parabéns, pessoal. Obrigado aí pela presença. Boa semana a todos. Bom dia. Fiquem com Deus. E obrigado. Parabéns, viu? Um depois você me manda aí. A gente Manda publicar lá no canal do YouTube. Valeu, parabéns. Tchau, tchau. Obrigado.